Digimon Adventure finalmente acabou. O reboot chegou ao final nesse último domingo, depois de 67 episódios, e é claro que eu vou trazer minha opinião pra vocês. Meu nome é André, você está aqui no canal Nerd Orbit e bora seguir. Sejam bem-vindos aqui ao canal Nerd Orbit, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu já quero pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa temporada de Digimon. Bom, antes de a gente entrar no assunto, né? Aqui no canal Nerd Orbit a gente fala não só de animes ou de filmes e séries, mas a gente também fala de... a gente posta bastante videogames e tal. Rolou aí há pouco tempo atrás a série do Mortal Kombat com a sua nova DLC, a série dos Vingadores com a nova DLC, e tá rolando agora Dark Souls, um desafio só com arco. Vencer o jogo só com arco. Então, se você não quiser perder, tem umas playlists específicas aqui no canal, beleza? Sem mais delongas, bora lá. Bom, Digimon Adventure, essa nova versão, né, Digimon Adventure 2020, quis trazer os personagens que a gente já conhecia numa versão mais 2020, uma versão atualizada, uma versão que corresponde melhor com aquilo que a gente vive na sociedade hoje em dia. Tem problema nisso? Nenhum. E os primeiros episódios, cara, foram até bastante legais, cara. Foram muito legais. Porque trouxe aquele ar de mistério, aquele ar de meu, o que tá acontecendo. Tudo que acontece de Digimundo respinga aqui. Então você tem personagens que do nada foram pro Digimundo e a gente ficou esperando. E aí do nada a gente começa a ter vários furos de roteiro. Bom, gente, daqui em diante vai ter muito spoiler. Então se você não assistiu, tá? Assiste lá, termina de assistir o anime e volta aqui nesse vídeo, beleza? Bom, a premissa do anime era essa. Sempre tinha uns olhos acompanhando eles ali em tudo que eles iam fazer. O Omnimon apareceu já no episódio 2. Enfim. E ficou muito escancarado que o Omnimon ia ser a grande força do anime, tá? Não tô reclamando disso. Mas enfim. O anime começou com uma premissa de tudo que acontece no Digimundo é respingado no mundo humano. E os primeiros episódios, se não me engano até o episódio 20, eles lutaram contra isso. Eles lutaram contra uma forma de impedir que os dados do Digimundo influenciassem, por exemplo, navios que são controlados pela internet a se chocarem, a mísseis a caírem em Tóquio, coisas do tipo. E é uma premissa bem legal, cara. E aí depois, o primeiro grande boss do anime foi o Devimon, que depois foi Padone Devimon e Abaddon Devimon. E até aí tava legal, cara. O anime tava bem interessante, foi um arco até que legal. Apesar de ter várias coisas desnecessárias, né? Muitas coisas desnecessárias, ao meu ver. O ritmo da história nesse primeiro arco foi bacana, não foi ruim, foi bem bacana. Mas vale dizer que depois disso o anime deu uma perdida. No episódio 30 a gente viu uma digievolução maravilhosa do Metal Greymon para War Greymon. Maravilhosa mesmo, muito bem feita, muito bem animada e tudo mais. Só que aí o anime ele começou a colocar muitos episódios. Quando eu falo isso, eu não tô brincando. Muitos episódios filler, muitos episódios que era pra desenvolver os personagens. E a gente pensa, mas Digimon sempre teve isso. Só que são episódios que completamente fora da urgência que eles propuseram. Porque no primeiro você tinha o Miasma Negro com o Devimon. Depois você tinha o Despertar do Millenniumon. Então do episódio 26, mais ou menos, até o episódio 50, era pra ter um pouco mais de senso de urgência. Não que não podia ter uns refrescos e tudo mais. Mas até o episódio 49, se eu não estiver enganado, até o episódio 47 ali, não teve tanto senso de urgência. A história não evoluía tanto. Você entendeu? Era mais desenvolvimento dos próprios personagens. Só que esse desenvolvimento dos próprios personagens, que aqui eu vou destacar os episódios da Mimi, que foram muito bons. E até o episódio do Matt tinha um tom um pouquinho mais sombrio e tudo mais, né? Não tinham muito a ver com a história. Os únicos episódios que conectavam mais ou menos com a história era o Matt, eram os episódios do Yamato. Enfim, chegamos no Despertar do Millenniumon, no episódio 50. Uma animação mais ou menos legal. Tá aparecendo ali as formas dragões do Patamon, da Teomon e tudo mais. Enfim. E o grande problema desse anime, apesar de ele ter dado até bons destaques pros Digimons Anjos,
ficou muito escancarado, muito escancarado. Não que nas outras séries de Digimon não fosse escancarado assim, mas aqui ficou escancarado demais, cara. Se o anime for de Tite e Digimons, cara, seria um nome mais apropriado, cara. Porque assim, o protagonismo foi totalmente pro Tite. E o Yamato ganhou um pouco mais de destaque que os outros, devido a ele ser parte fundamental para formar o Omegamon. Se não fosse isso, o Yamato ficaria de escanteio. Depois desses, os personagens tiveram um pouco mais de desenvolvimento. Foram o Easy, que funcionou como parceiro do Tite nos primeiros episódios, dando as coordenadas e tudo mais. E a própria Mimi. E claro, né, TK e Kari, mas porque a importância histórica que eles têm, né, no Digimon os Anjos, né. Mas fora isso, cara, os outros personagens não tem desenvolvimento assim pra história que agregue. São ali histórias jogadas. O Joey sempre com uma veia mais cômica, a Mimi com veia mais cômica também, mas com episódios muito legais. E a Sora é isso. O melhor episódio dela foi de fato a evolução pra Phoenixmon. E até o episódio da Garudamon também foi bem legal, a questão de resgatar os Bimons e tudo mais. A questão é que o anime perdeu muito tempo em episódios menores, cara. E ele sempre usava o Tai pra poder conectar todos os acontecimentos pra dizer que tudo era uma narrativa. Mentira, cara, não aconteceu isso. O anime, ele... Não tô falando que o anime foi ruim, tá? Se você pega eles separados, são episódios até que bons. Mas poderiam ter tido menos episódios com essa temática e mais episódios desenvolvendo de fato a história. Porque aconteceu? Depois que eles derrotam o Millennium Mon, que isso aconteceu no episódio 50, você tem mais 17 episódios do anime. Desses 17 episódios do anime, a gente tem 2 que conectam com a grande catástrofe, que é o Negamon, que é o último chefe do desenho, vamos dizer assim. Essa grande catástrofe a gente só tem conexão justamente com o Tite. Fora isso, a gente não tem mais nenhuma conexão de nenhum outro personagem, porque ambos se separaram de novo. O Easy teve um pouquinho mais de desenvolvimento, a Sora também, todos eles tiveram um pouco mais de desenvolvimento. Mas no episódio 60, até o episódio 63, se eu não me engano, a gente tinha histórias isoladas, com um episódio apenas dedicado a falar exatamente o que aconteceu com o Negamon. Porque o Negamon tem aquela... A motivação de destruir tudo. Porque ele tem a motivação de destruir o mundo digital, outras dimensões de mundos digitais e o mundo humano, e depois devorar a própria alma. Porque depois a gente descobre que o anime explica que ele teve a sua programação mudada e se tornou isso. Ele vai destruir tudo e depois acabar com tudo. Isso envolve ele mesmo. Então o Digimundo chamou os Digis escolhidos não só para lutar contra o mal, mas de fato para poder sobreviver, cara. Essa que é a verdade. O Digimundo que queria sobreviver. Dito isso, cara, uma história profunda, uma história até que legal, mas que foi pouco desenvolvida e que nos últimos 3 episódios eles correram de uma forma que não dá para explicar, cara. Ali, episódios 64, 65, 66 e 67. 64 ainda teve história paralela, mas eles correram demais com tudo isso, cara. Correram demais com tudo isso. Muitas vezes nesse episódio teve cenas muito mal trabalhadas. Mas o último episódio é muito legal. Isso aí não tem como dizer. O último episódio é legal. Você tem ali o Minimon com a nova forma ali, ao invés de ter o Greymon e meter o Garurumon ali nos braços, a gente viu o Kendo Garurumon e Blitz Greymon ali. Então, de fato, o último episódio foi tão empolgante, mas não tão empolgante como, por exemplo, o início da série, que deixou aquele ar de mistério, cara. Então a gente passou aí 67 episódios pra chegar nesse grande ápice sem entender muita coisa, com muitos furos. E assim, pra quem conhece um pouco mais da franquia Digimon, conseguiu pegar, mas pra quem é novo, cara, entendeu? Ficou muito corrido, eles aceleraram demais o final. Mas essa é a minha opinião, tá, gente? Então, assim, eu acredito que eles devem estar economizando o máximo de dinheiro possível pra próxima série de Digimon, que é o Digimon Ghost, que estreia agora dia 3 de outubro. E é claro, se você quiser, a gente vai acompanhar aqui.
mas é complicado. Foi assim, do mesmo jeito que foi muito legal acompanhar o Digimon nesse último ano, foi meio triste também pra ver o que fizeram. Então se fosse pra dar uma nota, eu daria uma nota aí de 7,5, cara. 7,5, porque teve muitas coisas boas, mas teve muita coisa que deixou a desejar. Mas enfim, essa foi a minha opinião. Quero muito saber da sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. A gente quer muito chegar aos 1000 inscritos e contamos muito com a sua ajuda aqui no canal. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de compartilhar com os seus amigos que gostam de Digimon. E fica atento nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Se alguém usa Facebook ainda, comenta aqui. TikTok, enfim, a gente vai postar muita coisa legal. A gente tava andando muito sem tempo, mas a gente quer retomar aí as coisas nas próximas semanas, beleza? Então se você ficou até aqui, meu muito obrigado e valeu!